Glória a Deus. O Senhor é bom, amém, irmãos? Eu creio para um culto sobrenatural, porque a palavra é sobrenatural. O nosso Pai Celestial, Ele vai se mover de forma sobrenatural. Mesmo você aí na sua casa, no seu sofá, na sua mesa, com a sua família, eu não sei aonde você está agora, mas eu sei de uma coisa, que Deus vai nos alcançar. Eu sempre gosto de lembrar que a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é espírito e vida, e ela é alimento para o nosso espírito. Ela não vai voltar vazia sem que antes cumpra aquilo que ela foi designada para fazer. Eu creio na unção do Espírito para esse culto. Eu creio em milagres aí na sua casa. Eu creio em intervenções divinas alcançando a sua família ainda essa semana, começando de hoje à noite. Eu declaro a boa mão do Senhor sobre a nossa cidade, sobre a cidade de Guaratinguetá, sobre o Vale do Paraíba, sobre todas as nossas igrejas, não só no Vale do Paraíba, mas em toda São Paulo, em todo o Brasil e ao redor do mundo. Nós estamos falando em uma rede social que alcança o mundo inteiro, mas eu quero me direcionar a você que está aí na sua casa agora. Fique pronto para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus vai falar. A palavra é a nossa resposta. Deus tem uma resposta. Deus tem uma palavra para mim e para você em meio a tudo isso que está acontecendo. E eu quero te dizer que Deus continua no trono de glória reinando. Ele é bom, Ele é poderoso e Ele vai se mover da mesma forma que Ele se moveu no passado. Ele tem se movido no presente e não será diferente nessa situação e nesse tempo que nós temos vivido. Então eu quero te encorajar a você ficar pronto para o que Deus vai tratar comigo e com você. Sabe, amado, nós temos vivido dias que eu creio de todo o meu coração que tudo que está acontecendo vai promover o crescimento para o corpo de Cristo. Eu sempre gosto de lembrar que quando a igreja primitiva foi atacada, forçada a ficar longe de algumas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, foi o tempo onde Deus mais se moveu no meio do povo dele. Não será diferente hoje. Então quero te encorajar a você ficar pronto para o que Deus vai fazer depois desses dias. Sabe, amado, quando nós lemos os profetas, nós vamos ver o profeta Isaías falando naqueles dias, isso e aquilo. Sabe, amado, eu vou te dizer, depois desses dias, você vai ver e experimentar o quanto de milagres Deus vai operar. Então qual é o segredo? Você perseverar. Deus deixa bem claro na sua palavra que aqueles que perseveram até o fim, esses receberá, sabe, salvação, a coroa da vida e uma série de outros textos. Mas eu quero te encorajar a você ficar bem. Nós não estamos em um velório, muito pelo contrário, nós estamos num culto onde Deus vai se mover e vai falar comigo e com você. Eu creio de todo o meu coração no mover do Espírito, na ação de Deus para a minha vida e para a tua vida e para a nossa igreja. E eu quero orar, Pai, em nome de Jesus. Coloco a minha vida para te servir, Senhor, para ser um canal, um instrumento e ser um bom intérprete do Senhor nessa noite, para que no abrir da minha boca, Pai, o Senhor possa nos alcançar. Pai, eu declaro no nome de Jesus ousadia, intrepidez. Eu oro por sensibilidade, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito tenha liberdade hoje aqui, Senhor. Pai, muito obrigado. Nós vamos cuidar de Te dar toda a honra e toda a glória. Senhor, eu me lembro da Sua palavra quando diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra, fome de comida e sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. E eu creio, Pai, que esse é um desses dias, quando o Teu povo está em casa com o desejo de estar na igreja. E Pai, hoje nós estamos aqui com as cadeiras vazias, mas com a presença tangível do Senhor e do Teu Espírito. E eu creio nessa mesma presença na vida de cada um dos meus irmãos, na casa de cada um deles, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Queria agradecer o grupo de louvor, que bênção. Eu pedi para o Vitor ficar comigo. Glória a Deus, que bênção.
Sabe, amado, eu tenho adotado algo para esses dias. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso claro para você. Eu não quero, amado, usar as redes sociais ou YouTube para enfatizar, irmão, você precisa dizimar, irmão, você precisa ofertar. Acho que cada um de nós temos a consciência do que precisamos fazer. E nós vamos deixar aí para você a conta da igreja, o CNPJ da igreja, para que você tenha ciência de que sua oferta, o seu dízimo está indo diretamente para a conta da igreja. Mas eu queria que você lembrasse aquilo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3 e o verso 9: honra ao Senhor. Essa honra que você vai fazer, e você pode fazer isso por meio de um aplicativo, você pode fazer isso por uma transferência bancária, amém? E o que eu acho interessante a respeito disso, a Bíblia deixa claro que Jesus estava diante do gasofilácio. Ele disse duas coisas que eu acho importante, não tinha nem preparado isso. Ele disse que ele observava como ali era depositado as ofertas, e ele cita homens que depositavam grandes valores, mais do que lhe sobrava. E ele fala daquela mulher, daquela viúva, que deu tudo que tinha. E ele diz e faz menção dela nas Escrituras, para mim e para você lembrar que aquilo que a gente faz para o Senhor, o que Ele sempre vai olhar é o coração. Sabe, nós precisamos honrar princípios, nós precisamos honrar fidelidade, mas eu quero sempre enfatizar algo: não é o valor, mas é o princípio e a forma como fazemos. Porque a Bíblia também deixa bem claro que Caim e Abel, os dois ofereceram algo ao Senhor, mas Deus não recebeu dos dois. E a oferta, ela nos expõe. A oferta, ela comunica algo no reino do Espírito. Então eu queria que você sempre lembrasse disso, que a sua oferta, ela te expõe diante de Deus. Ela não te expõe diante da igreja, porque a tua oferta expõe o teu coração. A tua oferta, a Bíblia diz que ela deve ser feita por generosidade, não por avareza, porque ela comunica ou avareza ou generosidade. Então eu quero te lembrar, sua oferta sempre comunica algo. Então lembra sempre disso: minha oferta me expõe o meu coração e sempre comunica algo a Deus. Amém, irmãos? Então hoje eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Eu sei que tem muitas pessoas nos acompanhando agora mesmo, em casa, o povo da nossa igreja, do Verbo da Vida Guaratinguetá. E eu sei que outros irmãos também das nossas congregações, que não estão em, talvez, alguma live com seus pastores, talvez estejam nos acompanhando. E eu quero te dizer, seja muito bem-vindo para um tempo de glória, para um tempo de manifestação de poder, de graça e de favor. E lembra, a palavra é a sua resposta. Eu sempre gosto de lembrar daquilo que Jesus falou: está escrito, está escrito. Jesus sempre tinha uma resposta para cada situação e para cada levante do diabo. Ele disse: está escrito, está escrito. Então, amado, essa semana eu estava orando e pensando em tudo que tem acontecido. Deus me fez lembrar lá de trás, no início da minha vida no Evangelho, onde eu estava vivendo um tempo muito difícil, e de que para onde eu olhasse não tinha a menor possibilidade de saída, tanto na área financeira, como em alguns problemas que nós estávamos passando, eu e a minha esposa. E eu me lembro que nesse tempo eu tinha tanta sede e tanta fome de Deus, que a minha fome e a minha sede não me fez naquele tempo ficar mergulhado na circunstância, porque eu tinha aprendido ao longo da minha vida que de fato eu ia ter que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, que eu ia ter que aprender a confiar em Deus. E sabe, amado, eu tenho dito, por onde eu tenho passado, não só em Guará, em São Paulo, em outras cidades do Brasil também,
que existe um tempo que a Bíblia diz lá no livro de Efésios que é o dia mau, e eu digo que o dia mau ele vai chegar para todo mundo. Agora o segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Sabe, amado, um dia talvez você pode receber um relatório negativo financeiro, um relatório de doença, um relatório negativo, seja que área for. Agora qual é o segredo? É como isso vai te encontrar. É como essa situação vai te encontrar. E o que é sério e se deve se levar em conta aqui, e essa é a minha palavra para você, qual é a resposta que você vai dar? E eu me lembro, amado, que nesse tempo que eu estava vivendo, eu não tinha a menor possibilidade de uma saída natural, humana falando. Eu não podia contar muito com a minha família, eu não podia contar muito com a família da minha esposa, eu estava desempregado, e nós tínhamos acabado de passar por uma situação muito difícil. Eu e minha esposa, a gente estava com uma ordem de despejo. Eu quero lembrar que era logo no início da minha conversão. Nós estávamos com uma ordem de despejo e nós tínhamos acabado de perder o nosso primeiro filho. Nós tínhamos acabado de enterrar o nosso primeiro filho, e era uma situação tão difícil, tão caótica, que eu não tinha no que me agarrar, e eu tinha poucos versículos que eu me agarrava, e alguns deles eu carrego comigo até hoje. No livro de Provérbios, no capítulo 3 e no verso 5, eu me lembro que foi nesse tempo que o Senhor falou comigo a respeito desse versículo, e me abençoou demais. Aquele texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes ou não te apoie no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, amado, eu me lembro como se fosse hoje naquela madrugada, esses textos que eu estou citando para você, de Provérbios capítulo 3 e verso 5, confia no Senhor. De que forma? De todo o teu coração, não é pela metade, não é confiar se você está com dinheiro no bolso para pagar as contas, não é confiar se está tudo bem, é confiar, amado, em toda e qualquer circunstância ou situação. Você vai ver o apóstolo Paulo falando que eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Se Paulo aprendeu, eu e você vamos ter que aprender a lidar com isso também. E eu quero começar essa conversa com você, e amado, eu não vou ter pressa para terminar não, porque eu estou aqui só eu e as cadeiras, e alguns irmãos lá atrás, que estão fazendo parte da equipe para a gente fazer essa transmissão, e o pessoal do louvor, e eu acredito que você tenha tempo para me ouvir, até porque eu não acredito que você vai trocar uma palavra dessa por alguma coisa na TV, principalmente se for numa TV aí, amém? Que é um lixo, amém, irmãos? Então, eu queria conversar com você algumas coisas do que Deus tratou comigo naquela época, e essa semana Deus me levou àquele lugar de novo, amém? Então a primeira coisa que eu quero te falar aqui, sua fé irá levá-lo ao seu destino. Eu vou repetir, sua fé vai te levar ao seu destino. Agora, nesse mesmo tempo aí, além desse versículo de Provérbios capítulo 3 e o verso 5 que diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não é pela metade, e ele diz assim, não te apoie no teu próprio entendimento, não te apoie na sua sabedoria, não te apoie nessas coisas naturais, mas ele diz o seguinte, mas reconhece-me em todos os seus caminhos, ou reconhece-me nesse tempo, nessa situação. E depois o que libertou a minha vida foi a próxima frase, e ele endireitará as tuas veredas. Eu quero te dizer, Ele vai endireitar as suas veredas. Quando? Quando você confia no Senhor de todo o teu coração, quando você não te apoia no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, Ele diz uma coisa, Ele endireitará todas as suas veredas. Amém, irmãos? Então sua fé na palavra, em Deus, vai te levar ao teu destino, aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho dito também, que uma das maiores tragédias nos últimos dias, é o que? É você obter sucesso na tarefa errada. Tem muita gente com sucesso, mas na tarefa errada. E eu vou te dizer, amado, ou você aprende a andar em conformidade com aquilo que Deus te chamou. Eu tenho alguns textos que não tem como eu não falar, sabe, amado, quando se lembra da parábola dos talentos, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e a outro 1, e a Bíblia diz, segundo a sua capacidade.
O que isso me faz entender e pensar? Que aquilo que Deus me chamou para fazer, a ideia de Deus nesse texto é multiplicação, porque o que recebeu 5 multiplicou para mais 5, o que recebeu 2 também multiplicou, o que recebeu 1 enterrou. Mas a Bíblia diz que é segundo a sua capacidade. E o que me faz entender também, que não vai ter desculpa no dia do acerto de contas. Quando você vai dizer, Senhor, eu não sabia, o que Ele te chamou para fazer, Ele te deu graça, Ele te deu capacidade, Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu a palavra. Então, amado, não vai ter desculpa para aquilo que Deus nos chamou para fazer. E às vezes as desculpas que nós usamos mas é porque eu não tenho tempo, é porque eu trabalho muito. Deixa eu te dizer, essas desculpas não vai caber lá no céu. Não vai caber lá no céu. Eu quero te dizer uma coisa, ou você usa essa situação para você colocar a sua vida nos trilhos de novo, ou a partir de hoje você vai começar a dar conta do que Deus está esperando de você. Amém? Então eu quero te encorajar, amado, não é hora de ficar brincando, não é hora de ficar em casa à toa, olhando TV, quando na realidade Deus tem um chamado para a tua vida. Aleluia. Não tinha preparado nada disso, mas é assim comigo, mas faz parte, amém? Então eu me lembro que nesse tempo, outro versículo subiu no meu coração, porque eu não sabia orar direito, então eu li a Bíblia em voz alta, e eu me lembro que num dia eu estava lendo a palavra de Deus, lá no livro dos profetas, e eu parei num texto lá de Naum, mas eu queria ler algumas coisas para você. Como eu disse para você, o Senhor me lembrou de um tempo na minha vida, onde tudo parecia impossível, estava rigorosamente difícil, sem nenhuma possibilidade natural de saída, estávamos passando por uma situação bem difícil, sabe, amado, eu me lembro daquele texto de Josué, quando a Bíblia diz no capítulo 6, eu acho no verso 1, que estava rigorosamente fechado. Parece o que está acontecendo nos nossos dias aí, está rigorosamente fechado, ninguém sai, ninguém entra, e os irmãos tudo com medo, igual os discípulos quando Jesus foi para o céu, ficaram com medo lá trancado. Sabe, amado, deixa eu te dizer, de repente Ele vai vir, de repente Deus vai se manifestar. Você acha que Deus vai ficar alheio ao que está acontecendo? De maneira nenhuma. Sabe, amado, a igreja é o maior poder sobre a terra, e a igreja, amado, não é para ficar quieta, parada, trancada, não. Eu não estou dizendo que é para você sair para a rua, mas ficar trancado e quieto, olhando o jornal, eu vou te dizer, está errado, está errado, amém? Oh, aleluia. Então abra comigo, por favor, porque hoje eu quero falar com você, que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu não sei se você pode repetir comigo aí na sua casa, ou aí onde você está. Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode tudo estar dizendo que não vai dar certo, que está tudo parado, que a economia vai travar, que talvez muitas pessoas vão morrer. Eu quero te dizer que nesse tempo, nessa situação, Deus tem um caminho aí. Se você ficar atento, eu vou te dizer, Deus tem uma saída. Sabe, amado, o que nós precisamos entender, que Deus enviou o Espírito Santo para morar, para viver em nós. E a Bíblia diz que um dos papéis da pessoa bendita do Espírito Santo, que é o próprio Deus, sabe qual que é? É nos guiar a toda a verdade, é nos mostrar a respeito de todas as coisas, nos ensinar todas as coisas. Então esse tempo que nós estamos vivendo, que para a sociedade, para as autoridades, parece que não tem saída, parece que é um labirinto. As pessoas sabem que tem uma saída, mas não sabem onde está. Mas deixa eu te dizer, Deus sabe, e o Espírito Santo sabe. Agora, qual é o segredo para você que está em casa? Ficar sensível, orar em outras línguas. Se você está em casa, à toa, sem orar em línguas, eu vou te dizer, você é pior do que muitos outros por aí que estão falando bobeira. Se você tem uma ferramenta poderosa, e foi dado tempo a você, Senhor, eu quero tempo para orar, Senhor, eu quero tempo para ler, cadê? O que você está fazendo com esse tempo agora? Não, eu estou na TV. Você vai dar conta desse tempo, você vai dar conta desse tempo, porque Deus queria que por meio da sua vida, por meio de intercessão, você alcançasse pessoas, e você está em casa, vivendo uma vida aleatória. Está errado, irmãos, amém? Abra comigo Naum, capítulo 1 e o verso 2.
Vou te dar alguns versículos aqui para te provar que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum capítulo 1 e o verso 2, a Bíblia diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Deixa eu te dizer, vai ter vingança. O diabo vai se arrebentar todinho. Pode ficar certo que eu estou te falando. Vai ter maior glória, vai ter maior poder, vai ter maior graça. Todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Então a Bíblia diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador. E depois diz: o Senhor é vingador e cheio de ira. Depois a Bíblia diz: o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deixa eu te dizer, o deles está pronto. Pode se preparar. Não sei onde que foi que nasceu essa porcaria, esse lixo de coronavírus. Eu sei de uma coisa, que veio do quinto dos infernos e vai voltar para lá com tripa e tudo. Presta atenção agora no verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas, presta atenção, grande em poder e jamais inocenta o culpado. Vai ter acerto de contas. Vai ter acerto de contas. E a Bíblia diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eles não sabem com quem mexeram. Eles não sabem com quem mexeram. Se estava achando que ia parar a humanidade, que ia parar a igreja, eu sei que essa coisa não é só contra a igreja não. Mas deixa eu te dizer, mexeram com o Todo-Poderoso. Mas segundo esse texto, vai ter acerto de conta. A fatura vai chegar. E tem alguns crentes que estão andando alheio, se prepare também, porque a sua conta vai chegar. À toa, ocioso dentro de casa, coxando em dois pensamentos. Uma hora crê, outra hora está com medo. Quem é você? Mas deixa eu te mostrar alguns textos para você, porque eu estou te falando de um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que não nos abandona, um Deus todo-poderoso. Mesmo que não encontrasse, amado, sei lá, solução para isso, que eu acho um absurdo e com certeza já existe, deixa eu te dizer, Deus ainda assim nos guardaria. Se Ele livrou aqueles homens da boca do leão, se Ele livrou tantos homens de Deus daquele tempo, o que você acha que Ele vai fazer nesse tempo? A mesma coisa. Amém? Então se levanta, você é crente, você é homem de Deus, mulher de Deus, não é para estar parado com medo, pensando como é que vai ser o dia de amanhã. Deixa eu te dizer, saiba, Deus já disse como é que vai ser o seu futuro, haverá bom futuro, vai haver maior glória, Deus vai se mover de forma poderosa. Agora mesmo Ele já liberou anjos, amado, em meu favor e em seu favor. Creia no que eu estou te dizendo, não vai faltar, vai sobrar, porque Ele cuida dos seus filhos. Aleluia. Salmos capítulo 34 e o verso 17, olha o que a Bíblia diz. Vou dar um tempinho para você abrir, eu estou com tempo mesmo, você não quer ir embora para casa, você está dentro da sua casa, então você vai ter que me aturar. Aleluia. Salmos 34, 17. Clama os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Tem algum justo aqui? Tem algum justo aí? Olha o que a Bíblia, você precisa crer que o que está escrito é verdade. A Bíblia diz: clama aos justos, e o Senhor os escuta. Você crê que Deus te escuta? Você crê que Ele te livra de todas as tribulações? Eu creio de todo o meu coração, e não tem conversa, e ninguém vai provar para mim ao contrário. O verso 19, olha aí. Muitas são as aflições dos justos. Mas o que diz o restante? Mas o Senhor de todas os livra. Deixa eu te dizer, Deus
tem o seu caminho, mas deixa eu te dizer, é o dele, não é o seu. Na tormenta e na tempestade, subiu pressão, se levantou coisas, você precisa saber, papai está trabalhando, meu pai está se movimentando. Agora deixa eu te dizer, não é da maneira que você pensa, não é do seu jeito, é do jeito dele, mas vai precisar do quê? Fé na palavra, crê no que Deus diz, de que Ele cuida de você. Se Ele abrir o mar para aquele povo, o que você acha que Ele pode fazer para nós nesses dias? Irmão, eu estou te dizendo uma coisa, pode escrever, anota aí, a igreja vai prosperar tanto depois desses dias, mas vai crescer tanto depois desses dias, o diabo vai se lascar inteiro. Eu sei do que eu estou falando, e eu sei que eu estou debaixo da unção do meu chamado, e eu sei que eu estou falando para pessoas, eu estou falando para homens e mulheres de Deus, e eu estou falando para incrédulo também. Receba, você não vai ficar alheio a isso. Ou você ajeita a sua vida, ou você vai ver o que vai começar a acontecer, porque Deus está te dando uma oportunidade, e eu sei que tem algo sobre a minha vida, que é para confrontar a vida errada. Clama o justo, não é qualquer um não, o Senhor vai livrar os justos. Agora você pode, amado, se tornar um homem ou uma mulher de Deus, hoje à noite ainda. Antes de terminar esse culto, você pode se arrepender. Se você estava com medo, crise do pânico, como é que vai ser? Deixa eu te dizer, quando você tem Ele como Senhor da tua vida, paz vai vir para dentro de você. Paz que excede todo entendimento, todo tipo de pensamento. Amém? Então, Deus sempre vai se mover em tempos aonde parece que tudo está acabado. É a hora de Deus entrar. Eu estou feliz por isso. Quando tudo parece, agora acabei com eles, você vai ouvir um brado de vitória, uma trombeta soando, meu pai está chegando. Irmãos, eu creio nisso, de todo o meu coração, eu creio nisso, que não importa o que aconteça, agora vai exigir de mim, de você, um comportamento, amém? E eu quero que você abra comigo, abra lá em Abacuque, o clássico texto, do capítulo 3 e o verso 17, porque quando tudo parece estar acabado, eu vou te dizer, Deus vai se mover, mas Ele vai precisar de alguém crendo, de alguém com comportamento. E olha só o que diz, Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E depois o 19 diz assim, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Não importa o que aconteça, é o seu comportamento que vai fazer toda a diferença. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser aquilo. Eu não estou nem um pouco preocupado. Todavia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar em Deus. Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Sabe, amado, tempo de deserto. Essa palavra deserto traz algum tipo de medo e pânico para alguns irmãos. Mas eu vou te dizer, Jesus passou pelo deserto, Moisés passou pelo deserto, homens de Deus passaram pelo deserto, você não vai pular essa etapa. E que etapa que é essa? É a melhor etapa da sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não foi levado pelo diabo, foi levado pelo Espírito ao deserto. E ele foi tentado em todas as coisas, e ele não cedeu às tentações. Agora, qual é o segredo do deserto? E eu vou te dizer, é um segredo, e você vai ter que aprender a lidar com isso, porque você vai passar por lá. Se não passou, fique pronto, talvez você esteja nele. O que é deserto? Deserto não é um lugar de falta, não é um lugar de escassez. Agora, deserto é um lugar de provisão diária e aprender a ser dependente de Deus. E eu vou te dizer, quem Deus chamou para ter uma vida poderosa com Ele nesses últimos dias, tem que saber o que passou no deserto. Eu vou te dizer, não vai ter falta no deserto, vai ter milagre no deserto, vai ter provisão no deserto. Mas qual é a maior proposta de Deus? Você aprender a confiar nele.
Você aprender a ser dependente dele. Por isso que esse texto diz, ainda que a figueira não floresça. Amém? Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Todavia, independente de, a Bíblia diz, eu me alegro no quê? No Senhor. Sabe por que pessoas não se alegram quando pressões se levantam? Porque elas querem se alegrar na situação. E não é na situação, é no Senhor que você se alegra. É na palavra que você se alegra. Amém? A palavra é a nossa resposta. Eu vou repetir: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O que é ser Deus? Sabe, ter o caminho. Sabe, amado, tem uma frase maravilhosa nos Salmos, que Deus é o nosso escudo. Quantos lembra? E fortaleza. O que é ser Deus o nosso escudo? Sabe, amado, é você num tempo difícil como esse que nós estamos vivendo, não é você ir à frente, porque você sabe que tem uma saída daquele labirinto, mas não sabe onde está. Mas Deus colocou o Espírito Santo para te guiar, te tirar de lá. E o que é Deus ser o teu escudo? Ele te coloca para trás, e Ele diz: vem, me segue. Então é isso ser Deus o teu escudo. É Ele não só como escudo de proteção, mas aquele que vai te guiar para sair de toda e qualquer circunstância ou situação que se levantou na sua vida. E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque Deus não, amado, eu quero, sabe, confessar algo para você. Eu acho que eu descobri porque Jesus não voltou ainda. Não é por causa dos sinais, não. É porque Ele não vai vir buscar uma igreja covarde e medrosa, que está amedrontada. Jesus, Ele não poderia vir buscar a igreja está tudo com medo. Eu repito, nós estamos quase igual aqueles discípulos trancados, fechadas as portas, quando Jesus foi assunto ao céu. Deixa eu te dizer, amado, Jesus está no trono de glória reinando, mas nós estamos assentados com Cristo também. Outra coisa importante, o Espírito Santo veio morar dentro de mim e dentro de você. Que negócio é esse de medo? Tem que acabar com esse negócio. Amém? O que nós precisamos entender nesse tempo? Nós precisamos entender que a paz é uma arma agressiva contra Satanás. A paz é uma arma agressiva contra o diabo nesse tempo. Ele está querendo te trazer medo e pânico, e você em paz, reinando em vida, orando em outras línguas. Quando você não sabe o que fazer, ainda resta uma coisa para fazer. Sabe o que o livro de Hebreus diz? Entrar no descanso. Sabe o que o livro do profeta Isaías diz no capítulo 28 e no verso 11? Que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E ele diz: este é o descanso, este é o refrigério, dai descanso ao cansado. Se você está em casa, você pode desfrutar de refrigério, de descanso e de provisão diária, mesmo em casa. Se você crê, da mesma forma que aquele corvo foi alimentar o profeta, você pode ser abençoado na sua casa. Não sei se você sabe, mas Deus sabe o teu endereço. Ele sabe o teu nome, Ele sabe a tua digital e Ele conhece a tua voz. Deus sabe o teu endereço. Amém? Aleluia. Então paz é uma arma agressiva contra o diabo. O que é isso? O que é paz? É a ausência de guerra. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo deu errado, todavia eu, porque estou em paz, eu me alegro. Eu não fico preocupado. Amém, irmãos? Então, quando você não sabe o que fazer, ainda resta uma coisa para fazer. O que? Entrar no descanso. O livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 3, a Bíblia diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Deixa eu te perguntar, você crê que Deus cuida de você? Você crê que Ele é a sua força, que Ele é a tua segurança, que Ele é o teu Jeová Rafá, que Ele é o teu Jeová Nissi, que Ele é o teu Jeová Jireh? Se você crê nisso, a Bíblia diz que você descansa. Amém? Você descansa. Então creia que tudo que se levantou nesses últimos dias está trabalhando ao meu favor e ao teu favor. Você precisa crer, amado. Isso é as Escrituras. Quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, a Bíblia diz a respeito do que está acontecendo, porque a nossa leve e momentânea, eu vou repetir, leve e momentânea, não é pesada e duradoura, leve e momentânea tribulação, a Bíblia diz assim, produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem, aquilo que está acontecendo, são temporais. Sabe o que é temporal? Vai passar. É leve e é momentâneo e vai passar.
E o teu foco não deve estar nessas coisas, nem nas notícias nos jornais. O teu foco tem que estar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele diz que os nossos olhos devem estar nas que se não veem, porque elas são eternas. Então, quando olhamos para a palavra, sempre vamos encontrar o quê? Respostas. A palavra é a nossa resposta. E qual é a resposta? Fique em paz. Daqui a pouco eu vou entrar num texto aqui que você vai entender. Se aquele povo na velha aliança entendeu isso, eu e você precisamos entender. Nós precisamos entender. Amém? Aleluia. E eu queria que você lembrasse, amado, daquela história famosa de Josafá. Quantos lembra? Aquela famosa história de Josafá, 2 Crônicas 20, eu queria que você abrisse lá comigo. Deus falou com Josafá, e sabe o que Deus falou com Josafá? Ei, Josafá, deixa eu te dizer uma coisa, essa luta não é sua. Meu Pai eterno. Abra lá comigo, por favor, no nosso irmão Josa. Oh, aleluia. 2 Crônicas 20, abra lá, por favor. 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 1, a Bíblia diz assim, ó. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meuninitas, vieram à peleja contra Josafá. Deixa eu te dizer, amado, vieram contra eles, vai vir contra você, fica tranquilo, amém? Dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gede. 3, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Até aí, por enquanto. Olha que coisa interessante. Você vai ver agora nessa história aqui, que Moabe e os filhos de Amon se levantam contra Josafá, eles vêm a peleja contra ele, e a Bíblia diz no verso 2, que então vieram alguns que avisaram. Sempre tem esses irmãos, né, que vêm avisar das coisas ruins, já lembra dessas pessoas? E aí dizendo assim, olha, grande multidão vem contra ti. Eu acho interessante, né? Já viu se não é diferente? Não é diferente hoje. Gente, agora o negócio está sério. Vai morrer muita gente, aleluia. Economia isso, mas aquilo, aquilo. É tudo grande. Mas quando pensa em si, a minha casinha, o meu carrinho, a minha vidinha. Então a Bíblia diz assim, grande multidão vem contra ti. Foram dar um recado para Josafá, da além do mar da Síria. E depois a Bíblia diz, então Josafá teve medo. Eu acho interessante a gente parar um pouquinho aqui. Sabe, amado, eu vou te dizer, não tem nenhum super-homem aqui não. Não tem um super-homem da fé aqui não. Deixa eu te dizer, vai ter dias, amado, que, sabe, você vai ficar com medo. Falar, rapaz, eu não sei se você já passou por algumas coisas que você falou assim, meu Deus, e agora? Mas o segredo não é o medo bater na sua porta, é o que você faz com ele. Porque tem gente que tem medo e se esconde debaixo da cama com medo do coronavírus e sai até dos WhatsApp da vida. Agora o segredo foi o que ele fez. Então Josafá teve medo e o que aconteceu depois? E se pôs a buscar o quê? Ao Senhor, não é buscar notícia na TV. Não é buscar notícia no WhatsApp, não é buscar notícia no jornal, nas fake news da vida aí. Não, amado, se pôs a buscar a quem? Ao Senhor. Você que está em casa, eu quero te fazer uma pergunta, mas tenha cuidado para responder, e nem responde em voz alta não. Deixa eu te dizer, nesses dias que você está em casa, você está mais preocupado com as notícias da TV, ou você tem se proposto a buscar o Senhor? Quero que você pense sobre isso. Porque alguém na velha aliança está sendo levantado algo grande contra ele. Muita gente está vindo contra ele. E a Bíblia diz que ele teve medo. E eu acredito que por conta do tamanho do seu povo e do que representava. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? A coisa certa. Se propôs a buscar o Senhor. Sabe, amado, eu vou te dizer, não adianta nada. Escuta o que eu vou falar. E talvez eu seja questionado por isso. Não adianta nada você ficar trancado dentro da sua casa com medo. Porque talvez você não pegue coronavírus, você não pegue essa porcaria que está aí.
Mas talvez você pegue outras coisas. E não é uma profecia para a sua vida não. Porque medo é um problema sério. Medo é algo que a Bíblia diz que é um espírito. E por causa disso, fica suscetível a um monte de coisa. Agora esse povo fez o quê? Josafá fez o quê? Se propôs a buscar o Senhor. Amém? E ele diz, a Bíblia, e apregoou o jejum em todo Judá. Eu fico imaginando, é ao contrário do que foi feito. Agora falaram, gente, vocês precisam se trancar. O povo, em vez de se buscar o Senhor, sabe o que eles fizeram? Correram para o mercado. Não foi jejum. Não, a gente precisa comer. Está tudo ao contrário. É apregoado o jejum. E para buscar o Senhor, o povo se tranca, com medo. Em vez de buscar o Senhor, corre para o mercado. Vai no mercado. O povo fica em casa com medo, mas na hora de comer, de fome, aí sai para ir no mercado. E faz fila. Sabe, irmão, eu tive que buscar uma verdura. Minha esposa pediu para mim ir numa quitanda. E eu achei interessante, eu fui lá na quitanda. E aí tinha um grupo de pessoas assim. Na hora que eu cheguei, que eu comecei a escolher, o povo, tudo se espalhou. Eu falei, oxe, que bexiga é essa? O povo com medo, mesmo com medo, eles vão comprar comida. Agora, o que eu acho estranho, com medo não vai orar, mas comprar comida vai. Aleluia. Prazer, o meu nome é José Roberto, sou teu servo em Cristo. Talvez Deus esteja te pegando. E deixa eu te dizer, uma das coisas que Deus me chamou para fazer é te tirar da zona de conforto. É você achar, é te tirar do pensamento que acha que você está em casa quietinho. Você acha que Deus ele vai trazer socorro para a tua vida só porque você está em casa, sem fazer nada, sem buscar o Senhor, sem orar, e vai ter livramento para a tua vida. Deixa eu te dizer, amado, a Bíblia diz que quando ele se propôs a buscar o Senhor, Deus fez algo. Se você está em casa alheio, à toa, deixa eu te dizer, não conte com Deus não. Porque se Deus operasse milagre na sua vida, seria injusto. E eu sei que Deus não é. E eu não estou aqui para apologia disso ou daquilo. Só estou te falando o que a Bíblia diz. Amém? Eu vou te mostrar nesse texto aqui. Amém? Isso aqui não é para colocar medo, isso daqui, amado, é para despertar a gente, para assumir posição, para tomar o nosso lugar como corpo de Cristo e como igreja. Amém, irmãos? Aleluia. Então, a Bíblia deixou claro que ele se propôs a buscar o Senhor. Então, Josafá busca o Senhor e faz o quê? Lembra das promessas. E eu quero te dizer, olha só o que diz o verso 6, o que Josafá faz. No 5 ele diz, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio do povo, e disse, Senhor. Ele vai fazer o que? Lembrar da palavra, lembrar das promessas de Deus. Senhor nosso Deus. Olha o que ele diz, Deus de nossos pais, porventura, o que ele está fazendo? Lembrando ele mesmo das promessas, e lembrando da promessa que Deus fez com eles, né? Não és tu que domina sobre todo o povo, sobre os reinos dos povos? Na tua mão está força e poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, é isso que eu quero que você entenda, que é o que você deve fazer na sua casa, lembrar das promessas, se encher das promessas. Na tua mão, Senhor, há força e poder. O poder não está lá fora, amado, está no Senhor. E depois ele diz, e não há quem te possa resistir. Por quê, amado? Agindo Deus, quem impedirá, amado? Se Deus te guarda, quem é que vai te tocar? Pensa sobre isso, amém? Então olha o que ele diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? O que eu quero dizer com isso, amado? Esse texto aqui nós não podemos trazer para os nossos dias. Sabe, amado, nós podemos lembrar, se Deus foi com Abraão daquele jeito, se Deus foi com Moisés, se Deus foi com Josué, você acha que Ele não vai ser comigo e com você também? É o que Ele estava dizendo aqui, e é isso que eu preciso encher o meu coração, do quê? Das promessas, das verdades que Deus é para mim e para você, amém? Então, olha só, deixa eu só adiantar aqui um pouquinho. Então Josafá reconhece que neles não há força, mas em Deus eles podem confiar. Quando nós olhamos para o verso 12, olha o que ele diz, nosso Deus, no verso 12, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Eu gosto disso, irmão.
vai ter julgamento, vai ter juízo. Deus não está alheio, nós estamos guardados. A igreja é o maior poder sobre a terra, mas nós precisamos nos posicionar. E há uma história aqui na Velha Aliança de Josafá, que ele como líder faz a coisa certa, se posiciona, não fica com medo, se põe diante do povo e começa a lembrar das promessas. E você vê agora ele dizendo: nosso Deus, não executará tu o julgamento contra eles? E ele diz: porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Presta atenção, irmãos, olha o que ele diz assim: porque em nós não há força. Amado, naturalmente, deixa eu te dizer, nós estamos na mão do governo, da medicina, do cientista. Estou dizendo, naturalmente, em nós não há força para fazer essas coisas. Mas, amado, deixa eu te dizer uma coisa: fé não nega a realidade. Eu não estou dizendo que não está existindo, eu não estou dizendo que não está acontecendo. Então, amado, deixa eu te dizer, fé não nega a realidade, mas fé passa por cima dessas coisas. Não fica parado, assume o lugar como igreja, como filho de Deus, como aquele que tem autoridade, como aquele que diz: aqui não, minha casa está guardada, praga alguma chegará à minha tenda. E como igreja do Senhor nessa cidade, nós temos o Espírito da fé. Eu creio, por isso falo, para minha casa, para minha vida, mas nós cremos para essa cidade, e por isso também falamos. A igreja precisa se posicionar, não é ficar quieta e parada, com medo, acuada. Amém, irmãos? Então aqui há um clássico texto nas Escrituras, no Velho Testamento. Por isso que Paulo diz para Coríntios: não atentando nós das coisas que se veem, porque elas são temporais, e elas vão trabalhar ao nosso favor, elas vão produzir um peso eterno de glória. Amém, irmãos? É isso que eu quero enfatizar aqui, é isso que eu quero que você pegue. Não é ficar parado com medo, é se propor a buscar o Senhor, se encher do seu Espírito. E você vai ver o próximo texto aqui. Então tomaram posição. O que é a posição? Diante de Deus, diante da circunstância, abrir a boca, tomar autoridade, falar o que crê, não ficar quieto. A igreja tem uma voz, fé tem uma voz, sua autoridade está na sua boca. Como é que pode dizer que é crente e está calado? Está com medo? Não, irmãos, não, não e não. Aleluia! Então, olha o que diz a palavra. Ele diz então, presta atenção aqui. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Se veio contra eles, vai vir contra mim e contra você. E ele diz: e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, na palavra. Como é que eu coloco os meus olhos em Deus? Na palavra. Deus e a sua palavra são inseparáveis. Amém? A palavra é a nossa resposta, Deus é a nossa resposta. Amém, irmãos? Então no verso 13 a Bíblia diz: todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e seus filhos. Eu não vou nem falar isso aqui, porque senão vai sobrar. Então veio, por causa daquele posicionamento do líder, de te propor a buscar o Senhor, de abrir mão de coisas, de lembrar das promessas, de saber que não negava algo natural que estava acontecendo, mas os olhos estavam postos em Deus. E eles dizem que, agora no verso 14, olha aí: então veio o Espírito do Senhor. Deixa eu te dizer, amado, Deus vai se mover. Tem gente orando, tem homens e mulheres de Deus sérios orando. Deus vai se mover. E eu sei que Ele já começou, mas vai ser algo sobrenatural, não vai ser algo comum. Essa situação, amado, não vai ficar barata não. É isso que eu estou querendo dizer. Por isso, tomai posição, amado, fica firme. Olha o que ele diz aí:
No 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Verso 15, e disse: dai ouvidos. Quem está falando aqui agora? Lembra? Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre alguns homens, e eu sei que o Espírito do Senhor tem vindo nessa geração, nesses dias, sobre alguns homens de Deus, nessa nação, e eu creio que eu sou um deles, dizendo: dai ouvidos, todo Judá, Guaratinguetá, todas as nossas igrejas, São Paulo, Brasil, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, Deus falando com o líder, ao que vos diz o Senhor, pega isso agora, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, ou por causa dessa situação, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Essa luta não é nossa. Se levantaram contra a pessoa errada, se levantaram contra Deus, e porque Deus tem uma igreja sobre a terra, homens e mulheres de Deus fiéis, Deus está se levantando. Eu creio, amado, ainda essa semana coisas vão acontecer. Você que está me ouvindo aí na sua casa, eu não sei aonde você está, no Brasil ou fora do Brasil, ainda essa semana você vai ver a mão de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa cidade. Deus está intervindo sobre essa situação. Eu não sei se você pode crer, mas pelo amor de Deus, dá glória a Deus aí. Ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa situação, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não se levantaram contra qualquer pessoa, irmão. Olha o que diz o verso 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e encontrá-lo-eis no fim do vale. Fala assim comigo: no fim do vale. Amado, meu Pai eterno, Deus, Ele vai te levar já para o final da vitória. Ele não quer você no meio, não. Ele quer você nele, e Ele trabalhando, e no final você está lá: Senhor, Ele diz: está tudo feito. Aleluia. Então encontrá-lo-eis no fim do vale. Quando sabe que você está no vale do Paraíba? Você deveria, amado, sabe, estar feliz por isso. Você está no vale, e quase no fim aqui já. Oh, aleluia. Tem milagre para essa cidade. Tem milagre para o Vale do Paraíba e para São Paulo. E tem milagre aí para você que está na tua casa também. Fica tranquilo. 17. Neste encontro. Fala assim: vai ter que ter um encontro. Olha o que a Bíblia diz: não tereis de pelejar. Mas o que Deus diz? Tomai posição e ficai parado. Tomai posição. O que é isso? Lembra? Nós somos o maior poder sobre a terra, a igreja. Só que a igreja não é uma igreja de luta. A igreja de Cristo não é uma igreja de guerra. Ela é uma igreja, um exército de possessão. Ela é um exército de possessão. Sabe o que é isso? Que toma autoridade, que toma o que é dela. Nós não somos um exército de guerra. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. Amém? Ele diz: ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Quantos creem em livramento e salvação aqui? Olha o que a Bíblia diz: não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. 18. Então Josafá fez o quê? Começou a guerrear, aleluia. Pegou a espada dele, aleluia. Foi isso que ele fez? Presta atenção. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus moradores de Guaratinguetá, e também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha a sua luta. Está perante o Rei da Glória, servindo e adorando Ele. 19. Dispuseram-se quem? Os levitas,
filhos dos coatitas, dos coraitas e todos os que têm itas, para fazer o quê? Para armar os tanques de guerra, as AR-15, as metralhadoras, as picaretas, as enxadas, os machados, aleluia. Vamos matar esse coronavírus. Foi isso que eles fizeram? Não. O que a Bíblia diz aí, presta atenção, se puseram a fazer o que? Se dispuseram a fazer o que? A louvarem o Senhor, Deus de Israel. De que forma? Escondido em casa, debaixo da cama, com medo. O que a Bíblia diz? Começaram a louvar o Senhor em voz alta, sobremaneira. 20, presta atenção agora, porque Josafá reconhece que neles não há força, mas em Deus eles podem confiar. Então olha o que diz agora, presta atenção, o verso, cadê aqui? Louvor e adoração vai mover o sobrenatural ao nosso favor. Então agora eles tomam a posição de adorar o Senhor. Presta atenção agora. 20, pela manhã cedo. Fala assim, pela manhã cedo. Então quem acordar tarde vai se arrebentar. Se você está em casa dormindo até 11 horas, 10 horas da manhã, meu irmão, toma vergonha na cara. Amém? É pela manhã cedo. Aleluia. Olha só, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, e pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, ó Guaratinguetá, e vós moradores de Jerusalém, do Vale do Paraíba, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. 21, aconselhou-se com o povo e ordenou os soldados de guerra, aleluia, os matadores de elite, os atiradores de elite, é isso? Presta atenção, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amado, eu quero que você olhe para esse texto aqui. Meu Deus do céu, vai haver recompensa para aqueles que decidem louvar e adorar em tempos de adversidade. Quando você ouve os homens de Deus, quando você dá crédito à palavra, vai haver mover de Deus, vai haver ação da mão de Deus. Agora o que eu acho interessante, que numa guerra, qualquer guerra aí, se coloca o que na frente? Os soldados. Mas aqui, me parece, eu tenho a impressão, que Deus não estava muito a favor dos músicos não. Falou assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, eu estou parafraseando, vamos botar os músicos na frente. Se eu fosse soldado, eu dizia: graças a Deus. Agora, se eu fosse os músicos, eu falava: rapaz, eu acho que Deus está com alguma coisa contra nós. Sabe, amado, o que eu quero falar com isso também? Músicos, vocês precisam entender o poder que está operando na vida de vocês. Quando vocês tocam, quando vocês cantam, Deus agora, Ele vai mover coisas tão poderosas no reino espiritual. E o que Deus faz? Coloca os músicos na frente. Agora é qualquer músico? Não, você vai ver vestidos de ornamentos sagrados. Vai ter que ter consagração. Vai ter que saber fazer a coisa certa. E a Bíblia diz que eles são colocados na frente. E o que eles fazem? Eles começam a entoar e a cantar louvores ao Senhor. E que tipo de louvor é esse? Sabe, não é um louvor errado, falando bobeira. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Esses músicos aqui eram crentes, irmão, imagina. Eles estão na frente, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom. E lá do outro lado o quê? Os caras tudo armados. Eu não sei contar você, mas eu queria fazer parte da igreja onde esses músicos cantassem e tocassem. Porque tem alguns músicos aí ao redor do Brasil, que o negócio deles é outra coisa. Alguns deles agora estão tudo preocupados, porque as agendas acabou. Agora eu quero que você se levante.
O Senhor é bom. Vamos lá? Pega seu instrumento em casa e toca sozinho. Só quer tocar para a multidão? O Senhor é bom. Fica com raiva não. Estou falando para o seu bem. Estou te falando do que Deus quer te usar para fazer. Mas fazendo da forma certa. Porque há algo poderoso na vida dos músicos. Irmãos, eu não toco nem zabumba. Eu queria saber tocar alguma coisa, mas não sei. Mas eu valorizo quem toca. Não só toca bem, mas como é consagrado. Porque alguém que toca bem e não é consagrado, não deve estar no púlpito das igrejas. E aí já sobrou, né? Ah, tá bem, já falei, já era. Amém, irmãos? Então músicos foram para frente. E eu quero chamar os músicos para cá. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Olha o que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz, no 21, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para quem? Para o Senhor. Cantor é para quem? Para o Senhor. E é isso que é importante. Sabe, eu quero dizer, eu estou falando aqui, talvez tenha muitos músicos me ouvindo. Alguns estão com raiva agora, mas alguns Deus está tratando com eles e Deus vai te levantar mais ainda. Mas deixa eu te dizer, há algo poderoso na vida do homem e da mulher de Deus que trabalha na área da música da igreja. Mas amado, deixa eu te dizer, se um soldado, naturalmente falando, sabe, tem uns que passam 5 anos estudando e passando por uma série de combates, sendo colocado à exaustão, tanto física como emocional, para se tornar alguém habilitado para defender uma nação. Deixa eu te dizer, não é possível que na hora de servir o Senhor, na área da música, que vocês vão na frente como ministro também, que vocês vivam de qualquer jeito sem se preparar, não só na questão do instrumento, mas também na vida de consagração. Amém? Então a Bíblia deixa bem claro que o que vestiam esses homens aqui era ornamentos sagrados. Amém? Ordenou cantores para o Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, para que louvassem a Deus e rendessem graças ao Senhor. Eu queria que os músicos fluíssem, deixassem Deus usar vocês, sabe, só inspiração mesmo. Depois a gente vai cantar alguma coisa, porque eu ainda vou terminar aqui, estou quase encerrando. Amém, irmãos? O que eu estou dizendo, amado, eu creio em intervenção divinas para a igreja nesses últimos dias. Sabe, eu sei que Deus está se movendo agora mesmo. Eu creio de todo o meu coração. A Bíblia diz no 22, que depois que eles começaram a cantar, lembra no 21? Eles começaram a cantar o quê? Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22, tendo eles começado a cantar, a Bíblia diz que aconteceu o quê? E a dar louvores ao Senhor. Pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e contra os de Moabe dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe, amado, você precisa entender o contexto dessa história aqui. Lembra, esse povo aqui estava vindo contra o povo de Deus, contra Josafá. E a Bíblia diz que quando Josafá agora, ele coloca o povo na frente, que os músicos na frente, eles começam a cantar ao Senhor, eles começam a dar louvores ao Senhor, a render graças ao Senhor. A Bíblia diz que Deus colocou emboscada. Mas o que você precisa entender nessa história, que o Senhor disse para aquele povo: amanhã cedo vocês vão ao encontro. Mas enquanto eles vão ao encontro, os músicos vão na frente, mas eles não vão ao encontro de qualquer jeito, eles vão de mãos levantadas. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. E na medida que eles marcham, eles rendem graças ao Senhor, eles começam a adorar ao Senhor. E enquanto eles adoram ao Senhor, sem mesmo eles saberem, a Bíblia diz que Deus coloca emboscada contra aquele exército inimigo. E sabe, amado, eu vou parafrasear, eu vi Scott Webb há um tempo atrás falando sobre isso, que é mais ou menos isso, aqueles inimigos que estão vindo contra o povo de Deus, e eles estão tudo armados para destruir o povo de Deus. E agora os músicos e o exército de Deus agora começam a marchar, porque Deus fala que vocês vão encontrar eles no fim do vale. E enquanto eles marcham, enquanto eles começam a adorar, enquanto eles começam a entoar cânticos, a Bíblia diz que Deus coloca emboscada. É mais ou menos isso. E eles começam agora, o exército inimigo, a ouvir algo: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E alguns deles lá começam a falar com eles: você está ouvindo algo? Ele falou assim: não estou ouvindo nada. Você está surdo? Como é que você não está ouvindo, rapaz? Olha aí, o Senhor é bom, o Senhor é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. E ele fala: você não está ouvindo? O exército inimigo, os soldados entre eles mesmos, você não está ouvindo não? Ele: não está ouvindo. Deixa de ser surdo. Ele falou: o que você falou? Você me chamou de surdo? Sabe, amado, eu acho que é isso que acontece. Eles começam a se destruir, eles começam a brigar entre eles mesmos, eles começam a se matar. Deus coloca emboscada. Só que o exército de Deus aqui, os músicos nem sabem o que está acontecendo. Deixa eu te dizer, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos louvando ao Senhor, enquanto nós estamos levantando a nossa mão, você precisa crer que está acontecendo a mesma coisa. Deus está colocando emboscadas, Deus está se movendo com os seus anjos, Deus Ele está movendo os céus e terra, porque homens e mulheres decidiram crer nos profetas, decidiram fazer a coisa certa, que é buscar o Senhor, e Deus começa a se mover. Por isso, amado, que não é do meu jeito, por isso que não é do seu jeito, não adianta imaginar como é que vai ser, você só precisa saber, Deus está se movendo, agora mesmo na sua casa, na sua família, nos seus parentes, nas suas finanças, na sua igreja, algo está acontecendo. Deixa eu te dizer, nós vamos sair ileso dessa situação, ileso, nada vai nos parar, nada vai nos afetar. Eu creio na unção de Deus agora mesmo, movendo todas as coisas. Mas, amado, eu e você vamos ter que aprender a fazer isso, sabe, se colocar em pé, tomar posição diante do Rei da Glória e dizer: Senhor, em nós não há força mesmo não, mas agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso que eu estou dizendo, essa situação vai trabalhar em nosso favor. Deixa eu te dizer, vai ter despojos. Já começaram a liberar, não sei se você sabe, já começaram a liberar dinheiro. Deus já está trabalhando, irmão. Aleluia, oh, aleluia, aleluia. Olha só, irmãos, fica comigo, músicos, vão na frente, vai preparando a unção de Deus aí, isso mesmo, bota a pressão aí nesse louvor, aleluia. Olha só o que aconteceu, verso 24, a Bíblia diz: tendo Judá chegado ao alto, fala assim comigo, ao alto. Ah, você tem que pegar isso, irmão, fala assim comigo, ao alto, fala assim, muito acima. Ah, tomai posição, lembra, pensai nas coisas lá do alto, falai das coisas lá do alto. Quando você chega nesse lugar em Cristo, você vai começar a olhar para baixo. Ah, meu Pai eterno, aquilo que era grande se tornou pequeno. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso lugar em Deus. Que tal subir para um lugar alto hoje? Para um lugar de provisão, para um lugar de cura, para um lugar de proteção, para um lugar de glória maior. A Bíblia diz: tendo Judá, tendo Rodrigo, tendo Marcos Paulo, tendo Sandra, tendo você que está aí em casa, olha só, chegado ao alto, que se olha para o deserto, fala assim, que olha para o deserto. Sabe, amado, você estava no deserto, mas agora você está no lugar alto. Ah, meu Pai, oh, aleluia, ai, meu Pai eterno, pega isso. Você sai daquele lugar onde estava debaixo de pressão, e você vai para um lugar muito acima de pressão, de situação. Amém, irmãos? E a Bíblia diz o quê? Tendo chegado ao alto, eles olham para o deserto e procurou ver a multidão. Aquele exército estava vindo contra eles, e eis que eram corpos mortos. Sabe o que vai acontecer com o coronavírus? Fala assim, morte. Amém, irmãos? Olha só, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. 25. E eram Josafá e o seu povo para fazer o quê?
saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar, e em 3 dias saquearam despojos, porque era muito. 26, ao 4º dia, se ajuntaram no vale da bênção. Fala assim comigo, vale da bênção. Nós estamos no vale da bênção, irmão, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio que agora mesmo tem intervenções divinas para a nossa igreja, para o nosso povo, para as nossas igrejas, para a nossa nação. Eu creio que Deus está se movendo, amado. Eu repito, porque tem homens e mulheres de Deus ao redor dessa nação, em outras nações orando. Eles assumiram o seu posto e eles estão diante de Deus agora, dizendo que Ele é bom, que Ele não muda. Por isso, amado, para me encerrar, eu quero ler com você, oh aleluia, Amós capítulo 9. Amós capítulo 9. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Morre que te quero no da baba, nandre que te que socorro. Obrigado, Pai, por tua unção se movendo agora mesmo nessa nação, nessa cidade, na sua igreja, no seu povo. Eu creio, Pai, que o teu poder está sendo liberado agora mesmo. Olha só, amado, que diz Amós capítulo 9 e o verso 11: naquele dia, eu digo que esse dia é hoje. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, eu instalá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz todas as coisas. Deixa eu falar um pouquinho aqui, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que algo está sendo restaurado quando a pressão veio sobre aquele povo. Sabe, amado, eu sei que essa situação está trabalhando a nosso favor. O altar está sendo restaurado da adoração no Brasil, o altar de santidade, o altar da consagração, o altar onde homens e mulheres vão consagrar sua vida. Eles não vão se vender por causa de coisas. E a Bíblia diz com o propósito que eles possuam o restante de Edom. E aí no verso 13 a Bíblia diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. 14: mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor, o teu Deus. Quando nós olhamos para o verso 13, a Bíblia diz: eis que vem dias, e eu acredito que esse é os dias, porque nós temos chamado esse versículo à existência. Sabe que dias são esses? Que parece que vai ficar ruim. O que Deus faz? Um processo de aceleração, mas uma aceleração celestial para a igreja de Cristo. Ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Deixa eu te dizer, Deus está encurtando o espaço de tempo. Deus está fazendo um processo de aceleração para me alcançar você, alcançar a igreja dele. Amém, irmãos? Agora eu vou ler esse versículo na versão A Mensagem. Olha o que diz no verso 13 até o 15: e é verdade, agora não vai demorar, é o decreto do Eterno, as coisas vão acontecer
tão depressa que a sua cabeça vai girar, uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos, bênçãos como vinho jorrando, e os montes e colinas. E ele diz: vou consertar tudo de novo para o meu povo. Aleluia. Vamos lá, músicos, vamos lá, os cantores. Você que está aqui comigo, começa a adorar o Senhor. Levanta a sua voz. Aí na sua casa, levanta as suas mãos. Começa a dizer que você ama o Senhor. Oh, aleluia. Ei! Deixa o Espírito fluir. Te amamos, Pai. Te bendizemos, Senhor. Jesus, Senhor das nossas vidas, Rei das nações, Príncipe da paz. O governo estava sobre ti e agora foi dado à igreja.